E turminha do oitavo ano, tudo bem com vocês? Então, vamos para mais uma aula de redação, né? E hoje nós vamos falar sobre o gênero textual propaganda. Propaganda ou anúncio publicitário, tá? Vocês podem encontrar de duas formas: propaganda ou anúncio publicitário. É um gênero textual que promove um produto ou uma ideia, sendo veiculado pelos meios de comunicações de massa, jornais, revistas, televisão, rádio, internet. Podemos encontrá-los também em outdoor, panfletos, faixas ou cartazes na rua, no ônibus, no metrô, e etc. Ou seja, propaganda está tudo, em qualquer lugar que você vá, tem uma propaganda. Se você pega um ônibus, tem uma coisa colada atrás do ônibus. Metrô, nas plataformas e também dentro do metrô. Jornais, revistas, sempre estão fazendo propaganda, ou de mercado, ou de eletrodoméstico, ou sempre desse gênero textual é o que mais nós vemos, o que mais está presente no nosso dia a dia, o que mais temos contato. A principal característica desses tipos de texto são precisamente o convencimento do consumidor para a compra de um produto ou serviço. Aqueles que produzem as propagandas utilizam diversas ferramentas discursivas, por exemplo, uso de imagens, linguagem simples e humor. Note que esse tipo de texto tem como intuito chamar a atenção do consumidor e, portanto, são atrativos. São repletos de verbos no imperativo, o modo verbal que oferece ordem. Compre, veja, analise. Então, as propagandas, elas são feitas utilizando o verbo no modo imperativo, porque ela sempre te dá uma ordem indireta, mas te dá. Compre, promoção de não sei o que, vale a pena. Vá à loja, compare os preços. Então a propaganda, ela sempre induz, tem o intuito de induzir o cliente à compra, mesmo que ele não precise. Às vezes a propaganda é tão boa que te convence de você comprar uma coisa que você não é necessário para você naquele momento. Mas você, ou o preço foi atrativo, ou a propaganda foi atrativa, que te convenceu a adquirir aquele produto. Então, por isso, o modo imperativo, os verbos no modo imperativo, para dar ênfase ao que você está oferecendo ao cliente. De acordo com as funções da linguagem, as propagandas são textos que apresentam função conotativa ou apelativa, ou seja, está apelando para você comprar. E apela de qualquer forma. Se o vizinho do lado tiver o preço mais baixo que o teu, você vai colocar o preço igual dele e ainda vai dar um brinde. Aí o cliente vai, lógico, para sua loja, que está dando mais vantagem, onde ele vê maior benefício. Então, que por sua vez possui o intuito de convencer os receptores da mensagem, ou seja, os consumidores. Podem ser textos verbais, palavras ou não verbais, só a imagem. E ainda textos orais, por exemplo, aqueles vinculados à rádio. Textos orais é, por exemplo, você está escutando rádio e tem uma propaganda de um show de rock. Vamos botar o Rock in Rio, que é o show maior que tem de rock. Mas aí é propaganda no rádio. Se você escutar a rádio durante uma hora e anotar as músicas que foram selecionadas, você ganha 2 ingressos para ir ao Rock in Rio. É uma propaganda. Ele está fazendo uma propaganda das músicas que eles vão selecionar para você ouvir aquela hora, mas para isso ele tem que ter um atrativo, para que você fique preso naquela estação. Aí você vai concorrer a um par de ingressos para um show que você quer ir. Características da propaganda: linguagem verbal e não verbal. Linguagem simples, porque o comprador, né, o cliente, ele tem que entender o que ele está levando. Ele tem que entender para que serve aquilo. Ele tem que entender qual é a necessidade dele de comprar aquele produto.
Então, se tem uma linguagem difícil, mais rebuscada, ele não vai entender e vai acabar não comprando nada. Textos relativamente curtos, textos persuasivos e atrativos, ou seja, que chame a atenção, humor, ironia e criatividade. Muitos outdoor, né, usam de humor, ironia ou a criatividade, usando figuras de linguagem, né? Figuras e vícios de linguagem, que nós estudamos vícios de linguagem, figuras de linguagem como metáfora, pleonasmo, hipérbole, que é o exagero, antítese, que é o contrário, uso de cores e imagens, fotografias, né? Então ele pode usar umas cores bem chamativas para que você se atente àquela propaganda, que você pare e veja sobre o que está falando aquela propaganda, qual o produto que está vendendo, qual a informação que está passando, ou apenas usar uma imagem bem chamativa, ou fotografias. Eu quero fazer uma propaganda de Porto Seguro. Eu quero vender um pacote para Porto Seguro. Então, eu vou fazer a propaganda de Porto Seguro porque para induzir você a viajar para lá. Para isso, eu vou usar as fotografias de lá, te mostrando que aquele lugar é lindo, que você tem que ir. Você merece conhecer aquele lugar. Você tem que conhecer aquele lugar. Aí eu faço propaganda mostrando as fotografias do lugar. Outro recurso muito utilizado em propagandas é a intertextualidade, ou seja, uma releitura de algo que já existe, como, por exemplo, uma música, um texto, uma imagem. A intertextualidade, nós estudamos isso. É um texto sobre outro texto. Você pega um texto de base, né? Pega o texto original, para você ter uma base, e faz uma releitura, uma reescritura, tendo aquele texto base como origem. É um texto dentro do outro, originário de um outro texto. Eu voltei aqui, peraí. Estrutura. As propagandas ou anúncios publicitários são estruturadas de diversas maneiras, com imagens e texto ou somente textos. Ou seja, não tem estrutura fixa, padrão. Você faz a propaganda do jeito que você acha melhor, do jeito que você acha que o seu produto vai chamar mais atenção, vai ter mais venda, vai ter mais saída, do jeito que você acha que deve colocar. Se você quer colocar no outdoor, se quer colocar no metrô, se quer colocar no ônibus. E a maneira como você vai organizar o seu texto para que ele seja atrativo ao cliente. Então, isso dependerá também do local em que será anunciado, é o que eu falei. Metrô, ônibus, trem, cinemas, shoppings. O espaço que será preenchido com a mensagem, meia folha, uma folha, um outdoor, um cartaz, um panfleto. Título, geralmente escrito em letras maiores, com o objetivo de chamar a atenção do consumidor. Por exemplo, novo chocolate Azteca, mais delicioso. Então, novo chocolate Azteca, mais delicioso. Que chocolate é esse? Que é mais delicioso que os outros. Aí o consumidor vai querer experimentar. Então, você tem que colocar em letras garrafais, letras bem maiores, para chamar o seu consumidor a experimentar o novo chocolate. Características já falamos. Vamos lá. O corpo do texto. Trata-se da mensagem ou informação que envolve o aspecto persuasivo da linguagem publicitária. No corpo do texto publicitário são acrescidos adjetivos, verbos no imperativo, lembrando que o adjetivo é para dar qualidade do seu produto. Os verbos no imperativo é para
expressar ordem, desejo, compre, a calculadora 1001 utilidades, vai te ajudar nas provas do seu dia a dia. Vocativos e imagens. Vocativos são os chamamentos. Cliente amigo, venha conhecer a nossa loja. Cliente amigo é o vocativo. E as imagens, que é do produto, meramente ilustrativa, ou se a pessoa for na loja, vai ver o físico, né? A imagem física. Tudo isso é apresentado de maneira breve, numa linguagem clara e simples. Vale atentar que o corpo do texto publicitário utiliza muitas vezes uma linguagem coloquial, que é a linguagem formal, para que o cliente entenda o que você está dizendo e para se aproximar do público-alvo. Sendo assim, pode incluir figuras de linguagem, metáforas, metonímia, hipérbole, ironia e vícios de linguagem, como estrangeirismo. Estrangeirismos são palavras que você acrescenta à língua portuguesa. Cheeseburger, shampoo, home office. Neologismo. Neologismos são palavras novas, palavras que não existem nem na língua portuguesa e nem em outras línguas, que você cria a fim de vender o seu produto. Ambiguidade. Ambiguidade é aquela forma que tem dois entendimentos. Você não sabe se é uma coisa ou é outra, fica meio confuso a ambiguidade. Você fala assim, um menino que estava doente foi até a casa da sua tia. O menino que estava doente foi até a casa da sua tia com sua irmã, com sua amiga. O menino que estava doente foi à casa da sua tia com sua amiga. Então, a tia é dele ou da amiga dele? Peguei o ônibus correndo. Quem estava correndo? Eu ou o ônibus? Então, isso é ambiguidade. Tem dois entendimentos. A frase dá dois sentidos. Um exemplo. Experimente o novo e delicioso chocolate Azteca com mais de 70% de cacau e 0% de gordura. Olha que propaganda maravilhosa. Além de ser delicioso chocolate, ele tem mais cacau do que gordura saturada. Isso chama a atenção do cliente. Slogan. Os slogans são os elementos fundamentais do texto publicitário, posto que define em poucas palavras ou frases de efeito, ou seja, aquelas frases de impacto, a marca de maneira criativa e que aproxime o leitor da proposta publicitária. Tem 1001 utilidades. Bombril. Se ele tem 1001 utilidades, ele faz o quê? Né? Sanduicheira grill. Serve para sanduíche e para grelhar os seus alimentos. Então, tem que ter uma frase de efeito, uma frase de impacto, uma frase que chame a atenção do consumidor. A marca. Abaixo segue a marca do produto, junto com o logotipo da empresa. O logotipo é a marca da empresa. O slogan é a frase de efeito, a frase que vai chamar a atenção. E o logotipo é a marca da empresa. Marca, que eu falo, é Loja Americana, C&A, é a marca da empresa, é o logotipo. Chocolate Azteca. Azteca é a marca da empresa. Contato. São as informações de contato de identificação da empresa que comercializa o produto. Por exemplo, número de telefone, serviço do consumidor, e-mail, página na internet, redes sociais, Facebook, Twitter, LinkedIn, Tumblr, dentre outros. Então, o contato é como você vai jogar o seu produto, como você vai apresentar o seu produto. Além de outdoor, revistas, jornais, você pode também comercializar o seu produto em redes sociais, que hoje em dia são as mais procuradas, né? Porque poucas pessoas param para ler, por exemplo, o panfleto que te dão na rua, só se te interessar. Você está procurando um dentista, aí uma pessoa vai te dar um panfleto do dentista, tu vai ler.
Mas se você não está procurando um dentista, a pessoa te dá um panfleto te dando indicação de dentista, tu vai jogar fora, tu não vai nem ler. Então, os meios mais acessíveis de você procurar um produto de sua escolha são as redes sociais. Aqui eu coloquei um exemplo muito legal que eles fizeram. Ó. Cabelo armado com frizz, seda anti-esponce, cabelos com volume controlado e sem frizz. Está expondo o quê? O produto da seda. Está dizendo que se seu cabelo é aquele cabelo armado, enorme, ele vai ficar baixinho se você utilizar os produtos da linha seda. Aqui ele usou uma propaganda para chamar a atenção do cliente. Ele usou como um slogan de efeito. Botou um leão já com o cabelo em pé e o leão com o cabelo baixinho. Locotite, super bond, cola tudo, principalmente seus dedos. Aqui ele usou da ironia, tá dizendo que ela é muito boa, que cola até seus dedos. Foi irônico, né? Não deixe que o lixo se torne um problema em sua vida. Lixo tem lugar certo. Essa propaganda é mais sobre sustentabilidade, entendeu? Não é para você sujar a cidade. Fala mais de sustentabilidade. Joga o lixo no lugar de lixo. Se for reciclado, joga no lugar que possa reciclar depois. Então, crianças, a propaganda é isso. Tá? É você apresentar o seu produto de maneira que o consumidor sinta desejos de comprar. Pensando nisso, eu quero que vocês façam, criem um anúncio publicitário, uma ideia ou um produto, tá? Vocês vão promover uma ideia ou um produto, vocês vão criar. Vamos supor que vocês querem vender bolo de pote. Aí vocês vão criar um anúncio publicitário, uma propaganda falando do seu bolo de pote para que eu queira consumir o seu bolo e não da sua vizinha que está vendendo também bolo de pote. Então você tem que promover a sua ideia, o seu produto de maneira que o consumidor escolha o seu produto, tá? Então, primeiramente, escolha ideias e objetivos que envolvam para que é importante esse produto, qual o público-alvo, ou seja, a quem você quer atingir, e se vale utilizar a imagem. No caso do exemplo que eu dei, o bolo de pote, vale utilizar as imagens. Você vai, com as imagens, você vai distribuir vários sabores: chocolate, morango, nozes, doce de leite. Então, vale utilizar a imagem. Após responder as perguntas, elabore um texto curto e criativo de acordo com a estrutura. Tem que ter um título, no corpo do texto tem que estar explicando o que você está vendendo, a marca do seu produto e o contato. Você vai divulgar ele aonde? Na rede social, nos jornais e revistas, no site, no YouTube? Então, vamos lá. Importante conhecer o público-alvo, ou seja, se o anúncio é destinado ao público jovem, é linguagem mais informal. Pode usar gírias, figuras de linguagem. Se for um público mais idoso ou mais adulto, deve usar uma linguagem mais informal, mais formal, sem gírias, sem ser muito rebuscada, mas gostaria de experimentar nossos bolos de pote, o senhor e a senhora vai adorar, nunca experimentaram isso na vida de vocês. Então, é uma linguagem mais formal. Mandem foto do produto de vocês, mandem por e-mail a propaganda de vocês e na próxima aula nós estaremos comentando sobre isso, tá? Dúvidas também podem ser mandadas para o e-mail. Então, por hoje é só, crianças. Tenham uma ótima semana e façam